com você de hoje está de volta, continuando o nosso especial de gastronomia. Chefe Lino mais uma vez ao meu lado. E agora nós vamos ensinar o pessoal de casa a fazer um risoto. Vamos fazer um risoto, né? A gente experimentou agora um arroz chop suey delicioso do Gerson. Vamos fazer um risoto que, como eu falei antes, é aquele arroz onde é cozido dentro do caldo. E o caldo, na verdade, ele é uma das coisas mais importantes dentro do risoto, né? Nós estamos aqui cozinhando. Você já escutou falar de suan? Não. Suan é a coluna vertebral do porco, né? E que tem muito sabor. Isso também é bastante usado na culinária chinesa para dar sabor em alguns tipos de cozimento que eles fazem, né? Então a gente está cozinhando aqui o suan com água simplesmente. Não se deve colocar sal nesse cozimento, né? Por isso que a gente chama até de fundo. Caldo é quando já tem sabor, tem sal, tem temperos. O fundo, ele é simplesmente, ou legumes, você pode fazer um fundo básico de cebola, com salsão, com cenoura, alho poró, e ele dá todo o sabor na água, que é para aquilo que você vai cozinhar dentro daquela água ter gosto, ter sabor. E no caso aqui, como eu quero um sabor mais intenso de carne de porco, então a gente está fazendo com suan. Então a gente pede no açougue pedacinhos de suan, eles cortam essa coluna vertebral, a gente coloca na água para cozinhar e basta. Você não põe sal, nada? Não pode pôr sal. O problema do sal é esse, se você põe sal aqui, você está vendo esse vaporzinho que está evaporando aqui? Isso aqui está indo embora a umidade e o sal não evapora. Então o sal vai ficando. Quando fica um volume muito reduzido, o sal está concentrado, então você vai ter o perigo de salgar demais a sua comida. Então você deixa o sal para colocar aqui onde a gente vai cozinhar. Vou até tirar a panela, já tinha deixado ela esquentando um pouquinho, senão a gente vai colocar manteiga aqui, ela vai queimar muito rápido. Para a gente fazer um risoto, a gente pode usar qualquer tipo de arroz? Pode. Existem alguns que digamos que eles são mais adequados, mas a priori você pode usar qualquer tipo de arroz. Aqui no Brasil, eu diria que tem dois tipos de grão de arroz que são os mais adequados. Não contando com aqueles italianos que eu tinha comentado antes, que é o arbóreo, o carnaroli e o vialone nano. No Brasil a gente tem o parboilizado, que é um modo que faz um procedimento com arroz, que ele fica mais lisinho. Então, que ele não gruda tanto. Não gruda tanto, né? Então muita gente usa até em casa, gosta de comer um arroz que não fica tão grudado, então usa o parboilizado. E o outro é esse que eu vou fazer hoje, que é o arroz, esse aqui é o cateto. É um arroz bem do campo, ele é integral. E ele se dá bastante a ser feito um risoto com ele. Ele fica firme, não fica tão solto como o parboilizado, mas eu resolvi fazer um risoto básico aqui, com ingredientes mais da nossa cultura brasileira. Não tem muita coisa italiana aqui não. Então, quem está em casa nos assistindo, o que vai precisar? Bom, aqui pra gente fazer esse risoto básico, além do fundo que está cozinhando ali, isso aqui é bom ficar 1 hora, 1h30, que ele vai, quanto mais a água cozinha ossos de animais, ou, como eu falei, cebola, salsão, o que quer que seja, mais ele vai retirando o sabor, né? E não precisa ficar nem num fogo muito alto, ele pode ficar só fervendo, não precisa ficar em ebulição. Pode ficar só cozinhando aos pouquinhos que ele vai tirando o sabor. Então, nós vamos precisar do fundo. Praticamente todo risoto começa com um pouco de manteiga. Não quer dizer que você não possa começar também com um pouco de azeite. Mas a manteiga é mais adequada para se fazer num risoto. Então nós temos aqui umas 2 colheradas de manteiga, nem vou usar tudo. Cebola, se você gosta de sentir o gosto da cebola, pedacinho de cebola no seu arroz, você faz ela picadinha. Se você não quer sentir, mas precisa do sabor da cebola, então você rala ela. No caso aqui eu piquei ela pequenininho, não precisa estar ralada. Então aqui a gente vai usar uma meia cebola. O vinho branco é sempre importante no segundo momento, depois que a gente coloca a manteiga, a cebola e o arroz, entra o vinho branco. Não é para flambar, como muita gente diz, vinho branco não flamba. O flambamento de alguns tipos de bebidas, eles têm que ter uma concentração de álcool muito grande. O vinho branco, quando muito, às vezes ele dá uma pegadinha de fogo em cima, por causa das gotículas de gordura junto com o vinho, é capaz de fazer um fogo bem pequenininho. Para flambar você precisa de conhaque, rum, cachaça, né? E não é o caso, a gente não vai flambar. Vamos colocar um pouco de vinho branco para dar sabor. Eu vou dar uma coloração nesse nosso arroz com cúrcuma, que ela até tinha falado pra gente que nunca tinha visto cúrcuma, digamos, a nossa versão brasileira do açafrão.
Ele tem um cheirinho bem suave, né? Bem suave. Ele não, o açafrão é muito mais saboroso, né? Ele é muito mais caro, mas a gente pode substituir pelo açafrão, que ele dá uma coloração também. E quanto ao sabor, ele vai passar um sabor, como você falou, bem suave, bem discreto. Eu vou colocar depois um pouquinho de sal, parmesão, é bom no final, digamos que é esse toquezinho italiano que eu vou dar nos nossos ingredientes que estamos usando aqui brasileiro. E vou colocar um pouquinho de rúcula também para dar um amargor. Quem não gosta do gostinho amargo da rúcula, não coloca, é só para ficar diferente. Então a gente começa o nosso risoto da maneira mais simples, e esse, como eu disse, é um risoto bem básico, né? Ó, a gente vai colocar manteiga e a cebola logo imediatamente. Se você deixar muito tempo a manteiga sozinha na panela, ela começa a queimar. A manteiga não tem um coeficiente de cozimento muito alto. Então, basta ela pegar um pouco de calor, ela começa a queimar. Se você colocar a cebola, ela não queima mais. Por quê? Porque a cebola tem uma quantidade muito grande de umidade, de água. Então, ela não deixa... você sabe que a água ela evapora a 100 graus, né? A manteiga tem não lembro exatamente a temperatura, mas chega a uma certa temperatura e começa a queimar. Se tem cebola aqui, enquanto a cebola tiver umidade, a temperatura não vai passar muito dos 100 graus. Então é uma curiosidade aqui também. Bom, isso aqui, a cebola, quanto que a gente dora? Geralmente, 1 minuto é o suficiente. Não deixar ela ficar pretinha. Não deixa ela escurecer, não deixa ela queimar as bordas. A cebola, ela passa por 3 fases. A primeira fase, quando ela é crua, você já comeu um pouco de cebola crua? Ela é extremamente ácida. Depois que ela dá uma dourada, que ela tá um pouquinho aqui, seja num azeite, numa manteiga, ela passa a ser o quê? Doce. Ela vem um adocicado. E se você deixar ela queimar um pouco, ela passa a ser o quê? Amarga. Então é gozado como alguns ingredientes, você tem que tomar cuidado não só com os ingredientes que você vai colocar, mas com os tempos justos, né? Então aqui nós já temos a nossa cebola no ponto. Agora eu colocaria o nosso arroz cateto. Acontece que o arroz cateto, ele demora quase 30 minutos para cozinhar. É um arroz muito demorado de cozimento. Então eu já adiantei, o que eu não deveria ter feito isso, mas aqui, para a gente fazer na TV... Então em casa a gente põe o arroz sem estar cozido. Sem estar cozido. Tá. Aqui ele não está pronto. Até eu queria que você experimentasse um pouquinho. Ele está sem... Pode pegar um pouquinho com a mão, com uma colherinha. Ele não está nem no ponto, você vai ver que ele está firme ainda. E ele não tem nem sal. Né? Não é nem ele gostoso. Ele tá bem durinho. Bem durinho e não está saboroso nem um pouco. Agora, o que eu fiz? Eu cozinhei ele aqui com o caldo do suan, que ele já está com sabor. Sabor ele tem. Como ali não tem sal também, então ele ainda está faltando sal. Tá. O arroz a gente dá basicamente, faça de conta, como eu disse, que fosse esse outro aqui que ainda não está cozido, a gente ia dar uma refogadinha nele, como a gente faz no arroz em casa, né? A dona de casa quando faz o arroz normalmente. A diferença é que agora entra o vinho branco. Então, olha, gente, o cheirinho já tá ótimo. fica gostoso, né? Então, isso aqui já é o cheirinho do vinho, né? Que o vinho, ele dá a gente pode dizer até Pode ser qualquer vinho branco. Qualquer vinho branco, mas que seja um vinho branco seco. Tá. Se você colocar o açúcar aqui, o vinho branco doce, não existe vinho branco doce. Se ele é doce é porque foi colocado açúcar, né? Então, o açúcar numa receita não vai entrar legal. Então, vinho branco seco. Lógico que você não precisa usar um vinho branco muito caro, mas também não vai comprar um vinho branco bem sem vergonha também, porque tudo é sabor. Se você colocar uma coisa que não tem um bom sabor, ela não vai te ajudar. Então, o suficiente agora para ele evaporar, né? Ele vai evaporar um pouco o vinho e vai deixar sabor aqui dentro. Nesse momento, nós vamos colocar um pouquinho da nossa cúrcuma, né? Alguns chamam de cúrcuma, outros de curcumã. Quem não tiver, o que pode substituir? Quem não tiver, vai no supermercado e compra cúrcuma, porque cúrcuma custa tão baratinho. E a gente acha fácil. Acha fácil, em todo supermercado tem. Onde a gente tem, no supermercado tem aqueles pacotinhos de pimenta do reino, de coloral, de canela, né? Tem a cúrcuma aí, olha já como mudou a cor, ela fica com uma cor diferente. Aí você vai falar, muda o sabor? Um pouquinho também, ela tem uma acentuação de sabor. Se você quiser colocar aqui um açafrão, logicamente que o sabor vai ser mais intenso, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocando o fundo, vai regando aos pouquinhos, né?
Então, o arroz, o que ele faz? Por que o arroz... Vamos ver se a Laís já está... Eu acho que ela já está num grau legal. Ela tem evoluído com o tempo aqui. Eu lembro no nosso primeiro programa que ela falou que não sabia nem como é que se fritava um ovo. Você tem evoluído. Então, o que faz com que o arroz, de estar seco dessa maneira, que ele fique mastigável, que ele fique macio pra gente? O vapor. O vapor, a umidade, né? Sim. Então, o que o arroz acontece? Ele vai absorver umidade. Se a gente colocar água lá dentro, o arroz vai ficar com gosto de quê? De água. Se a gente colocar um caldo, um fundo saboroso, todo esse sabor vai passar para o arroz. Então é por isso que a gente vai colocando um pouquinho de sabor aqui dentro, né? Quando a gente faz um fundo, o que a gente passa para dentro dele é sabor. Uma coisa que a gente faz no arroz arbóreo, carnaroli, né? Vialone, você a cada pouquinho você mexe, vai mexendo, e os bons cozinheiros da culinária italiana falam que o bom risoto tem que estar sempre mexendo, porque o atrito entre os grãos, ele solta amido. Então ele fica aquele risoto que ele é grudadinho, meladinho. Não é grudado que nem o nosso arroz que passou do ponto, mas ele fica com um caldinho bastante cheio de amido. O nosso arroz aqui, o cateto, ele já não tem essa propriedade tão intensificada dos risotos italianos. Mas como eu quero fazer um risoto nacional aqui, então a gente está usando ele, mas vai ficar gostoso também. É um arroz que pode ser, além da gente aproveitar ele por ser um produto nosso aqui, ele também tem as propriedades que outros tipos de grãos de arroz não tem, porque ele é integral. Ele também é melhor. Já é mais saudável. Mais saudável, né? Então agora a gente vai colocar o quê? O nosso sal. Até agora não foi colocado... A gente pode tampar ou não? Não deve. Não, risoto não se deve tampar, mesmo porque, como eu falei para você, o risoto a gente faz aos pouquinhos e vai dando umidade para ele. Se você tampar, você vai correr o risco de dar uma olhada, já secou, já grudou. Ele tem que ir absorvendo, mas não pode queimar, né? Então, você vê que não é nem muito demorado, porque a gente colocou o arroz já um pouco cozido. Se você tivesse colocado esse arroz aqui, enquanto que um arroz tipo italiano demora 20 minutos, 22 minutos, esse demora um pouco mais de 30. Então não daria tempo da gente fazer o prato todo agora. Então vou dar mais uma conchinha para ele. E a quantidade de água que você está colocando vai do gosto da pessoa? Na verdade, a quantidade de líquido que você vai colocar, quem vai determinar não é a gente, é o arroz. Tá. Então vai chegar num certo ponto. Agora eu não vou colocar mais líquido nele enquanto eu não experimentar. Se eu achar que ainda está um pouquinho rígido demais, eu coloco um pouquinho mais de caldo. Se não, a gente não precisa colocar. Para a gente finalizar esse prato depois, nós vamos pegar um pouquinho da rúcula. Você gosta de rúcula ou não gosta? Gosto. Gosta mesmo? A rúcula dá um pouquinho de amargo, mas às vezes o amargo é muito agradável, né? Não é todo mundo que gosta. E outra coisa que ela vai fazer, ela vai dar... Eu não falei que eu queria fazer um risoto com cara de brasileiro? Falou. Ali nós temos o amarelo e aqui nós temos o verde. É por isso que eu falei... Prendeu com o chefe Gerson. Tá vendo? Eu tô ficando um pouquinho... Na verdade, a gente, em todo mundo que a gente... quando a gente está perto de alguém, não há quem não aprenda alguma coisa, né? Com certeza. Então... Vamos ver como é que está o nosso... Tem alguma colherzinha aqui, Laís? Vê se tem uma colher, senão eu vou experimentar com o garfo. Não, pode experimentar com o garfo que tem ótimo. Eu esqueci de pegar. Vamos ver. Como o nosso grão, eu já tinha adiantado, eu tinha deixado já uns 20 minutos cozinhando. Ele falta, acho que 1 minutinho ou 2 só. Eu não quero deixar ele muito mole também. E ele está... perfeito de sal. Então, quando ele não ficar pronto, me conta um pouquinho da Bella Italia. A gente encontra esse risoto na Bella Italia? Não. A Laís acho que são uns 3 pratos que eu faço aqui que ela pergunta ela assim. Eu falo não, porque a gente aqui eu não trago quase sempre os pratos que a gente faz ali. E a gente tem uma variedade de pratos muito grande. Lógico, se alguém fala assim, Lino, liga pra mim e fala assim, Lino, eu vi você fazendo aquele prato, tô com vontade. Acontece. Eu, por exemplo, nós somos um restaurante italiano, minha mãe é espanhola, e eu faço paella. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, Lino, você faz paella? Faço. Então, quando é que pode fazer? Lógico, se a pessoa me avisa, eu compro os ingredientes e preparo sem problema nenhum. Então, os pratos que eu faço aqui, se te deu vontade, se a pessoa quer fazer, liga para mim. Liga lá. Qual que é o telefone pra gente ligar? Cantina Bella Italia, 4033-3139. É ali no Lago do Taboão, Avenida Marcelo Stefani.
A gente tá pertinho do nosso outro amigo, eu vou trazer ele aqui um dia, o gaúcho Johnny da churrascaria Lago do Sul, é um outro amigo nosso, nós estamos pertinho deles ali. Então, se você quiser, liga 4033-3139 ou mande um e-mail para a Laís aqui pedindo o prato que você quer. @yahoo.com.br e pede o prato que você gostaria de ver aqui. Enquanto o nosso risoto não fica pronto, quero agradecer aos parceiros que nos ajudaram aqui com a cozinha, a Água Origens, a Agência de Viagens, Antares Travel e o restaurante Associação Sabores de Bragança e também os meus parceiros, o cabeleireiro Carlos Doracciotto, a maquiadora Seren Oliveira e a loja de roupas Cris Bittencourt. Laís, o parmesão aqui não tá à toa, né? Você vê que eu já desliguei o fogo. Evite de colocar o parmesão no seu risoto enquanto que a panela tá ligada. Porque esse aqui é um queijo, no momento que ele entrar em contato com uma panela muito quente, ele vai derreter, vai grudar, já não vai ter a consistência que a gente quer. Você vê que tem um pouquinho de caldo aqui na panela, um mínimo de caldo. A gente vai jogar o queijinho aqui, né? O queijo vai dar sabor. E outra coisa que você tem que sempre que lembrar, né? O parmesão, ele é um queijo também que ele dá a sensação de salgado. Então não deixe o seu risoto muito salgado. Porque senão vai ficar mais salgado ainda quando colocar o parmesão. Aqui a gente coloca o nosso verdinho, com a panela já desligada. E vocês veem que eu vou deixar um pouquinho aqui fora, né? Eu vou dar uma mexida, deixa eu dar uma viradinha nele aqui. Para ele misturar mais rápido. Aí, já deu a consistência, o sabor, a forma, a cor que eu queria. Eu vou colocar aqui na frente para a câmera poder pegar, fazer o seu prato. Deixa eu pegar com a concha, que é melhor. Olha, o cheirinho tá bom. Olha, tá aqui o nosso risoto muito brasileiro, feito com arroz cateto. Você não precisa correr atrás de um arroz italiano aí, se você quiser comer um bom risoto. Agora a gente pega um pouquinho do verdinho, põe aqui em cima, ó, para enfeitar. O risoto é um prato bom porque ele precisa de um acompanhamento, né? Só ele já pode ser. Exatamente. A gente poderia estar fazendo um risoto e antes de colocar o arroz, a gente poderia ter refogado um pouquinho de linguiça calabresa. A gente poderia ter colocado, sei lá, pedacinhos de frango, ou abobrinha, ou chuchu. O que você quiser colocar dentro dele seria um risoto, porque ele está sendo cozido dentro do caldo. Então, se você fizer um risoto com mais proteína, com mais ingredientes aí dentro, como você falou, nem precisa. Esse risoto, como ele basicamente não leva carne, você tanto pode comer ele assim, que é um arroz leve, né? Dá para acompanhar, e como acompanhamento, né? Para comer junto com uma carne, com um peixe. Mas esse aqui você vai experimentar assim. Vamos ver, gente. Tá bem gostoso. Deixa eu experimentar também. Delicioso, Chapelino. Diferente. Muito bom. Você vê que a textura desse arroz, o arroz cateto, ela é diferente do nosso arroz agulhinha, que a gente usa no dia a dia, e também diferente da textura do arroz arbóreo, que é o arroz que os italianos mais usam. E realmente o gostinho do caldo ficou. Fica gostoso, né? Mais uma curiosidade, a gente falou, até quando estava conversando aqui com o Gerson, que o arroz é o terceiro ingrediente mais produzido no mundo, né? Perde só para o trigo e para o milho. E o Brasil, ele disputa com os Estados Unidos o 10º lugar na produção. Os maiores produtores de arroz no mundo são os países asiáticos, né? China, Tailândia, a Índia, a Indonésia, por lado de lá que se produz muito arroz. É uma cultura também comer arroz, né? Porque toda a gente fala, tem um arrozinho. Para isso nós somos muito parecidos com o povo asiático, porque lá sem arroz parece que eles não estão comendo, né? Já o italiano, se não tiver arroz, ele passa batido o ano inteiro. Lá é só macarrão. Chapelino, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Imagina, eu fico contente de vir aqui e sempre que você me chamar, estarei aqui. Com certeza, então será que sempre? Gente, o nosso especial de gastronomia de hoje vai ficar por aqui, mas tem mais novidade para você no próximo bloco. Não sai daí.